Carta à igreja em Sardes. Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja de Laodiceia é uma carta que nós podemos considerá-la tanto para a igreja institucional, hoje, como individualmente como igrejas. Porque ela tem ensinamentos para a nossa vida que, tanto para a instituição, quanto para a vida prática. Isso nós vamos ver no decorrer. Cidade de Sardes, nós vamos ver mais à frente, ela foi invadida 2 vezes e na terceira vez ela sofreu um terremoto. A cidade toda foi destruída, a reconstrução dela foi feita, mas não do tamanho que ela era anteriormente. Sardes teve um passado glorioso diante da história. Ela foi privilegiada porque passava um rio em Sardes, e esse rio trazia ouro e prata. Era uma região muito rica. E no ano 600, no governo do rei Creso, ele explorou bem essa riqueza dessa cidade. Foi o primeiro lugar onde se cunhou moedas para fomentar um comércio local. Sardes tinha várias estradas que passavam por ela, que fazia interligação dentre as outras igrejas com ela. E uma que foi feita pelos persas, ligando Suzã até Sardes. Foi a primeira cidade a cunhar moedas, eu disse, sofreu 2 conquistas e um terremoto. Essa é a estrada, 2.700 quilômetros, que ligava Suzã a Sardes. Sardes também tinha acesso à Europa, principalmente por essa estrada. Quando que a cidade foi destruída? Em 549 a.C., Ciro da Pérsia, ele invade Sardes e a guarda estava dormindo e a cidade foi conquistada. Em 2018 a.C., novamente o mesmo fato. A cidade foi conquistada novamente e a guarda dormindo de novo. E o terceiro desastre, vamos dizer assim, que ocorreu em Sardes, foi o terremoto que destruiu a cidade inteira. Quando Jesus fala para essa igreja, e João escreve, a igreja de Sardes,
quando ele fala, vigiai se não vem contra ti repentinamente, ele está usando uma expressão que eles conheciam muito bem. Eles se sentiam bem confortáveis, porque essa cidade, ela foi construída na metade de uma montanha, e ela só tinha um acesso para a entrada. Os outros 3 lados dela ficavam na beira de abismo, não tinha como entrar. Então ela se sentia confortável por essa circunstância. Só que a guarda dormiu. E ela foi invadida 2 vezes. E na terceira, ela veio abaixo por completo. Lá também tinha uma sinagoga judaica. No 1º século, era uma comunidade influente, tanto dentro do contexto da cidade, quanto para a questão da igreja. Essa entrada da sinagoga ficava no meio da cidade e vai ter reflexo na igreja de Sardes. Existiam também outras grandes construções em Sardes. A cidade, como eu disse, era muito rica. E grandes templos foram construídos naquela cidade. E o principal dele é Ártemis, a deusa da caça em Sardes. Considerada a deusa da caça pela população de Sardes. Esse templo foi construído no ano 400 a.C. E no centro dele havia um santuário e uma imagem de ouro dessa divindade. Então, até isso, eles se preocupavam, a idolatria estava presente, e até a imagem eles fizeram de ouro puro. Pela mesma circunstância da cidade. A cidade era rica, muita riqueza em ouro e prata, então a circunstância foi essa. Como eu disse, a cidade hoje é só ruínas, está na Turquia, no sul da Turquia. É uma cidade que hoje serve como turística e para os arqueólogos, que têm permissão para, nessas cidades da Ásia Menor, fazer pesquisas, escavações, para se comprovar a veracidade. Como eu disse, ela só tinha um acesso. E isso dava a ela esse conforto, essa condição de se sentir tranquila. Só que, por falha humana, ela foi invadida 2 vezes e, no terceiro, próprio ação do terremoto a destruiu totalmente. Esse é o contexto da cidade, só para nós entendermos um pouco como que era a cidade de Sardes. Agora vamos falar da igreja. A igreja que estava estabelecida em Sardes. A apresentação de Jesus, ele vai falar que ele tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ele vai usar isso, como ele fala lá no início de Apocalipse 1. E aí vem o primeiro questionamento quanto à igreja de Sardes. Tens nome que vives, mas está morta. Dentre as 7 igrejas que tinha melhor localização, como eu falei. Interessante que era uma igreja respeitada, mas espiritualmente morta. É uma igreja que estabeleceu nessa cidade, era respeitada por essa cidade, mas ao longo do tempo ela foi perdendo a sua espiritualidade. Ela foi se envolvendo com o sistema que dominava essa cidade. Assim como Tiatira, Sardes também tinha os sindicatos. E quando nós estudamos Tiatira,
nós vimos que esse sindicato ele controlava a cidade, a economia da cidade principalmente. Todos tinham que, de uma certa forma, para trabalhar, tinham que estar vinculados a qualquer um desses sindicatos. Só que por trás desses sindicatos tinha uma situação perniciosa por trás deles. Por quê? Cada sindicato desse adorava uma divindade. Após as reuniões desses sindicatos, eles faziam festas, muitas dessas festas com bacanais, e consagravam tudo aquilo que eles tinham a esses deuses. Todas as conquistas que eles faziam em termos de bens materiais, de plantação, de agricultura, de infraestrutura, de venda de produtos e tudo mais, eles consagravam a alguma divindade. E aí está o problema de Sardes. Aos pouquinhos, Sardes foi se envolvendo com esse sistema. E ela começou a receber os tapinhas nas costas, que a gente fala. À medida que a igreja vai se envolvendo com o mundo, ela obrigatoriamente ela vai fazendo concessões. Não tem nada a ver, o que tem? E ela vai abrindo a guarda. Sutilmente, as coisas do mundo vão entrando para dentro da igreja. E não foi diferente em Sardes. Sardes, com o envolvimento dela com esses sindicatos, com a política da cidade, ela foi perdendo a espiritualidade. Era uma igreja influente na cidade, tinha grande projeção social, era respeitada, era homenageada, ou seja, tudo aquilo que o mundo oferecia em termos de bajulação, Sardes recebia. Por quê? Ela fazia concessões. Ela não influenciava no ambiente onde ela estava mais. Ela foi se moldando ao longo do tempo às características do mundo. E aí, o esfriamento veio, e a advertência de Jesus para essa igreja foi: tens nome de que vives, mas você está morta. Você pode estar viva para o mundo. Você pode estar sendo influenciada pelo mundo, sendo bajulada pelo mundo, mas as tuas obras não estão agradando o nosso Deus. Quantas igrejas hoje estão dessa forma? Quantos irmãos hoje que estão dentro da igreja estão dessa forma? Tem um comportamento dentro da igreja e um outro diferente quando está fora dela. Quando está lá fora, ele está no meio da sociedade e ele está inserido dentro dela, e aí ele começa a fazer concessões. Não, pode tomar uma cervejinha, não tem nada a ver não. Ah, fulano desviou um recurso da empresa, não tem problema não. Essa pessoa já não influencia mais o ambiente onde ela está. Ela vai se moldando com aquilo que o mundo vai praticando. Ela passa a ter medo de falar de Jesus nesse ambiente, para não ser rejeitada, para não ser discriminada. E assim ela vai se omitindo. Ela vai se tornando um crente secreto. Um crente que não denuncia o pecado, não denuncia a justiça social, não denuncia a corrupção, acaba participando desse processo. Da mesma forma, quando a gente fala em igreja institucional, muitas delas estão dessa forma. As coisas estão acontecendo grave aí fora e não se levanta uma voz para questionar. Todo mundo está no seu cantinho, como se isso não tem nada a ver comigo. Isso é lá no mundo, é com as pessoas do mundo. Meu negócio é aqui dentro da igreja, com as ovelhas que eu tenho. Pronto.
Só que nem sempre é assim. Às vezes aquilo que achamos que está correto, que Deus está se agradando, Deus está reprovando as nossas obras. Porque elas não influenciam, elas não denunciam o pecado. Pelo contrário, vai fazendo concessões, concessões e mais concessões, vai sendo bajulada, vai sendo cortejada, vai recebendo homenagens, e a igreja vai enchendo, não de convertido, mas de gente simpatizante do Evangelho, porque aquilo que ele vê lá fora, ele está vendo ser praticado dentro da igreja, para ele não tem diferença nenhuma. Ele pensa assim, eu posso frequentar aquela igreja porque não há necessidade de mudança. As coisas que eu continuo fazendo aqui fora, eu vou fazer lá dentro. Tudo certo. E nós achamos que isso está correto, que Deus está se agradando, e as coisas não são bem assim. Sardes caiu, infelizmente, nessa circunstância. Era uma igreja que se tornou orgulhosa com o seu passado. O passado inicial dela foi bom, foi influente, mas com o tempo ela foi perdendo. E foi se tornando mundana. E aí vem o diagnóstico terrível. Você acha que está viva, mas está morta. Aquele texto que tem nos evangelhos, Mateus, Lucas, que fala, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, fiz tantas coisas. E no final, qual que é a resposta? Aquele texto está falando para crente. Ele vai falar assim, afastai de mim que eu não vos conheço. Tem gente que recebeu o dom de Deus, e os dons são irrevogáveis. A Bíblia mostra isso. O principal personagem disso era Balaão. Deus não revogou o dom que deu para ele. E as pessoas vão fazendo essas concessões, e pela misericórdia de Deus, esses dons permanecem. E elas acham que estão agradando a Deus, que estão vivendo uma vida espiritual. Só que o Espírito já bateu em retirada. E elas estão fazendo as coisas pelo dom que recebeu e na força do braço. Só que essas obras serão rejeitadas. Nós vivemos um momento muito crítico no país. Essa semana retomou a discussão sobre o aborto. Ontem eu recebi um WhatsApp que tem uma foto de um ovo de tartaruga com um bebê no ventre. Existe uma lei que protege o ovo da tartaruga, porque considera que dentro do ovo já existe vida, mas estão querendo criar uma lei que permite matar essa criança até 3 meses de gestação. Quando nós tivemos o nosso filho, nós íamos regularmente ao médico para saber como estava a situação. E aí ele ia mostrando para a gente a formação. A primeira coisa que foi identificado, que ele mostrou para a gente, foi o coração já batia. A partir do momento que ia sendo formado, a gente ia ouvindo com mais nitidez o coração da criança. 3 meses era nítido, já bem formado, o coração batendo, as características aparecendo. Felizmente nós perdemos. Mas estão se discutindo isso. Se pode matar uma criança até 3 meses de gestação. Mas não vão no cerne do problema.
O cerne do problema não é a criança. Não é a mulher que engravida e que vai numa clínica clandestina fazer aborto. O problema não é esse. O problema é a promiscuidade que está por trás disso. Se aprovarem uma lei e falar assim, não, vou matar o feto, mas vou matar o pai e a mãe, tudo bem. Porque a criança não tem culpa. Tem culpa quem praticou. E quem praticou tinha consciência do que estava fazendo. As excludentes de licitude já existem. Um caso de estupro, se a mãe não quiser, encefalia, risco para a mãe. Isso a lei já prevê. A questão pode-se fazer o aborto. Vai depender da mãe, das condições que ela quiser. Agora, o que estão querendo aprovar é a mesma coisa de sacrifício a Moloque. Outra coisa que estão para ser implantada, ou pelo menos querem, o estado da anarquia. O que é anarquia? Nenhum controle. Cada um faz o que quer. Nem na cultura, nem na economia, nem na segurança. Cada um é livre para fazer do jeito que quer. Vocês lembram alguma coisa? Lembra o livro de Juízes? Como termina o livro de Juízes? Cada um fazia segundo a sua vontade. Outra coisa, instalando o estado de anarquia, nós vamos instalar posteriormente a família incestuosa. O que é família incestuosa? É o pai poder relacionar com a filha, o filho com a mãe, com o tio, com o primo. Ou seja, a degradação total da família. E aí, o que está acontecendo? A igreja está calada. A sociedade civil, parte dela, está se manifestando, está se posicionando, e a igreja, que deveria se posicionar, não se ouve. Nenhuma palavra, com raríssimas exceções. Então, isso é concessão. É ir tomando a forma do mundo. Foi isso que a igreja de Sardes fez. Em Sardes não é mencionado a presença dos candeeiros, nem o símbolo da luz, do testemunho. Com o tempo, Sardes não iluminava seus frequentadores, porque o Espírito não estava mais presente ali. Ela tomou a forma do mundo. Ela não espantava as trevas. Da forma que as pessoas entravam, as pessoas saíam. Não havia mudança. Ela não salgava, porque ela não denunciava o pecado. Haviam sido removidos por causa dos erros. Quando uma igreja, quando eu falo igreja, tanto a instituição como uma igreja pessoal, como nós somos, quando ela insiste nos erros, aí, o que a palavra fala? O Espírito veio habitar dentro de nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a partir do momento que nós insistimos nos nossos erros, e o Espírito está falando, e nós estamos fazendo de surdo, não queremos ouvir, o Espírito está falando, porque todas as vezes que nós erramos, se tem o Espírito Santo, com certeza ele vai te falar. Na hora que você errou, você vai saber que errou. Aí é questão de obediência. De você obedecer ou não obedecer, de você consertar ou não consertar aquele erro. Primeiro você, lá em Atos 7,51, você resige ao Espírito Santo. Você vai resistindo ao Espírito Santo. Com o tempo de tanta resistência, que você vai fazendo, vai pecando, cometendo erro, e você não ouve mais a voz do Espírito, você começa a entristecer o Espírito. Ele já não passa a atuar na sua vida mais, porque você não quer permitir. Por mais que ele te fale, por mais que ele tente te convencer, você está resistindo, ele já não vai agir mais na sua vida. E por fim,
Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, está escrito que nós podemos apagar o Espírito. Quando se apaga o Espírito, acabou. Porque nós não somos diferentes daqueles que estão lá fora. Somos iguais a eles. O que nos diferencia é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se tirar o Espírito Santo da nossa vida, nós vamos cometer os mesmos erros que eles cometem lá fora. Nós vamos achar os erros que eles cometem lá fora tão certo quanto eles. Por quê? Não vai ter o filtro do Espírito Santo. Nós vamos concordar com tudo que o mundo faz e vamos praticar tudo aquilo que o mundo faz. É simples perceber isso. Aqueles que não nasceram no lar cristão, que não tiveram, cresceram no lar cristão, que se converteram posteriormente. Como era a nossa vida antes de conhecer Jesus? O que nós praticávamos? A minha, por exemplo, era um desastre. Todo tipo de aberração. Meu horário de sair de casa era 22 horas. Chegava 4, 5 horas da manhã. É pagode, é festa, é bebida. Chegava final de semana, que a gente ia para essas quadras que tem música, e a entrada era uma cerveja. Você comprava uma cerveja e ganhava o ticket de entrada. Nós bebíamos tanto, mas tanto, que nós guardávamos fichas para o outro final de semana. Brincávamos, riam, debochavam do outro, debochava das pessoas, mas quando chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro, aquele vazio. Até que um dia encontrei Jesus e tudo mudou. Então, a nossa vida, antes de conhecer Jesus, é igual à vida que está lá fora. O que nos diferencia é exatamente o Espírito Santo. É Ele que vai nos moldando, vai nos ensinando, vai revelando a palavra. Antes de converter, eu peguei a Bíblia para ler algumas vezes. Achei um negócio mais chato do mundo, porque eu não entendia nada. O dia que eu converti, eu comecei a devorar a Bíblia e com menos de um ano eu li a Bíblia toda. E quanto mais eu lia, mais apaixonado eu ficava. Então, nós temos que preocupar com isso. Não podemos ficar resistindo ao Espírito Santo. Errar, nós vamos errar. Vamos tropeçar, vamos cair. Mas nós temos que arrepender e consertar. Senão nós vamos resistir no Espírito Santo, ele vai entristecer e por fim vai apagar. Apagou, acabou. Nós vamos cometer os mesmos erros que as pessoas cometem lá fora. Interessante que Jesus não faz elogio para essa igreja. Pelo contrário. Mesmo não encontrando nela o que nós vimos nas outras igrejas. Apesar de Sardes não ter cometido o mesmo erro, lá não foi encontrada a doutrina dos Niconaitas, não foi encontrada a doutrina de Balaão, a presença maligna de Jezabel, a sinagoga de Satanás, igual nós vimos nas outras igrejas, foi encontrado nada disso. Sardes escapou disso, mas a sua vaidade, a sua glória em achar que estava fazendo a coisa correta, com o tempo ela foi se envolvendo com o mundo. E Jesus vai falar assim: você está orgulhosa, você recebe tapinha nas costas de toda a sociedade, você é homenageada, você é referência na cidade, todo mundo reconhece você, mas as suas obras não me agradam. As suas obras estão agradando homens, mas não está me agradando.
Ainda assim, Jesus viu 3 grupos de pessoas dentro dessa igreja. Os que não eram cristãos verdadeiros, eram frequentadores, como eu disse, pessoas que são simpatizantes do Evangelho, que não vê diferença nenhuma das práticas lá de fora com as práticas aqui dentro. Então ele vem, frequenta, mas não tem uma vida transformada. Porque a igreja não fala de pecado. A igreja não aponta o pecado. Não aponta o caminho para ele consertar. Aponta para ele prosperidade, solução de todos os problemas. Aonde está isso na Bíblia? Não existe isso. Evangelho é cruz, é renúncia todo dia. Não tem como nós agradarmos o mundo e agradar a Deus. São coisas incompatíveis. Os nossos princípios cristãos não são os mesmos princípios que o mundo pratica. E quando eles são colocados frente a frente, tem que ocorrer a rejeição. Senão tem alguma coisa errada. Tinha também os cristãos negligentes, possivelmente aqueles que estavam dentro da igreja, já estavam há algum tempo, mas que não abria mão de frequentar os sindicatos, de participar das festas, das comidas, das orgias. E depois ele vinha para a igreja como se nada tivesse acontecendo, estava tudo certinho. E a igreja também não se posicionava contra isso. E tinha poucos cristãos genuínos, poucos cristãos íntegros. Era uma minoria dentro da igreja. E por causa dessa minoria, Deus ainda estava agindo com misericórdia. E a advertência de Jesus ao líder da igreja era essa: redobrar o cuidado com o segundo grupo. O primeiro, não se menciona nele. São pessoas mundanas que visitam a igreja, que estão lá, que gostam de alguma coisa, vão lá por outros interesses. O segundo não. O segundo está dentro da igreja, mas só que a vida dele é mundana. É aquilo que na gíria popular se fala, é o crente Raimundo. Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. A advertência que Jesus está dando para o líder da igreja é exatamente essa. Porque se ele não cuidar desse segundo grupo, se a igreja não tratar esse segundo grupo, o terceiro grupo vai ser afetado. E olha que já são poucos. Se nós não nos posicionarmos contra tudo que está acontecendo, nós temos estudado aqui sobre a marca da besta. Se nós concordarmos com todo o sistema do mundo, quando chegar esse momento, muitos serão marcados. Gente que está dentro da igreja vai ser marcado. Porque aqueles que têm conhecimento da palavra, que buscam santidade, que buscam a vida dentro da palavra, ele vai perceber isso e ele vai ser rejeitado. Primeiro para os que estão dentro da igreja. A Bíblia fala que na grande tribulação, os próprios da família vão entregar. Porque será uma vida muito difícil, será uma decisão muito difícil. Se você não tem a marca, você não compra, você não vende, você passa fome, sede. Você passa a ser nada dentro da sociedade. Porque tudo vai estar dominado. Então, quando chegar esse momento, e eu creio que não está longe, nós teremos que posicionar. E vamos sofrer por causa disso. Muito. Quando lá em Apocalipse fala que João pergunta quem que são esses que estão chegando, essa multidão que está chegando, ele fala assim, esses aí foram aqueles que estão vindo da grande tribulação. Tiveram fome, sede. Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima.
Significa o quê? Que nós vamos ter fome, vamos ter sede, vamos ter desespero, vamos chorar. O que vai nos sustentar vai ser isso aqui, ó. A esperança que nós vamos ter de estar com o Senhor eternamente. O mundo vai oferecer tudo de bom e do melhor para quem tiver a marca. Mas aqueles que não se deixarem marcar, sofrerão muito, mas terão a vida eterna. O restante, que deixar colocar a marca no trono branco, eles terão o destino deles. Não tem achado íntegra as tuas obras. Sardes, como eu disse, não era igreja inativa, era uma igreja ativa. Era uma igreja que estava no contexto da sociedade. O problema é que ela achava que era boa demais aos seus próprios olhos. Ela não buscava de Deus a orientação, saber se as coisas que ela estava fazendo estavam agradando ou não a Deus. Fazia de tudo na cidade. Por isso recebia homenagens e tudo mais, tapinha nas costas. Mas não perguntava para Deus se tudo aquilo que ela estava fazendo, Deus estava agradando. E Deus estava rejeitando as obras que ela estava praticando. Para Deus aquilo tudo era lixo. Uma igreja só é íntegra. Quando eu falo igreja, tanto instituição quanto pessoal, quando aquilo que nós fazemos, quando a motivação do nosso coração para aquilo que nós fazemos, ela seja para a honra e glória do Senhor. Por isso nós temos que examinar o nosso coração todo o tempo. Por que eu estou fazendo determinadas coisas? Mesmo dentro da igreja. Será que eu estou querendo ser visto? Será que eu estou querendo que o pastor me veja? Será que eu estou querendo uma posição social mais alta dentro da igreja? Quem que eu estou querendo agradar com aquilo que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com excelência ou estou fazendo de qualquer jeito? Nós temos que repensar sobre isso. Porque se nós fizermos qualquer coisa, seja para o mundo ou dentro da igreja, e que a nossa motivação estiver errada, Deus não vai aceitar isso. A glória dele ele não dá para homem algum. Tudo que nós fizermos, a motivação tem que ser para a glória de Deus. E Sardes caiu exatamente nesse problema. Ela é considerada a igreja modelo dos reformadores. Porque na época da reforma, se questionou a igreja católica das aberrações que ela cometia na Idade Média. Começaram até bem. Houve uma ruptura com tudo aquilo que era praticado. Ela recebeu o conhecimento, revelação da palavra, iluminação. Só que com o tempo, essa igreja foi caindo a espiritualidade. Não foi questionado pelos reformistas determinadas práticas. O que aconteceu com isso? Hoje nós temos, dentro da nossa igreja, que se diz protestante, muitos conceitos católicos no nosso meio. Porque isso não foi trabalhado. A triste situação de Sardes se tornou uma igreja, aos olhos de Deus, caótica. Não havia vida abundante no Espírito. Como eu disse, a partir do momento que você começa a resistir ao Espírito e você entristece, ele sai. Não tem como habitar no mesmo espaço um espírito maligno e o Espírito Santo. Jesus falou isso na questão da casa. A casa é limpa, varrida, mas se não tiver cuidado, aquele demônio que foi expulso, ele vai retornar e trazer mais 7. E o segundo estágio vai ser pior do que o primeiro. A vida da igreja se tornou uma religiosidade. Todos os rituais de culto dela eram apenas formalidade.
Por isso Jesus vai falar assim: você tem nome que vive. Você é bem-quista na cidade, mas você está morta. Porque você não salga, você não ilumina, você não espanta as trevas. As pessoas entram e saem da igreja da mesma forma que entraram. Os que estão dentro da igreja estão fazendo as práticas do mundo e você não fala nada. Não são advertidos, não são corrigidos, não são disciplinados. É a igreja que tem forma, mas não tem a presença de Deus. Tem placa, tem tudo, mas não tem a presença de Deus. Era como um cadáver que tem o corpo, mas está morto. Essa é a tristeza da igreja de Sardes. Por isso a igreja de Sardes, ela aponta para a igreja de hoje, aponta para nossas vidas individualmente. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja enganados. Dentro da igreja nós somos uma pessoa, lá fora nós somos outras. Não estou falando que nenhum de nós erra, não. Todos nós erramos. Todos nós cometemos pecado. A diferença é, uma vez errado, como nós nos posicionamos posteriormente. Há aquele sentimento de tristeza dentro do nosso coração, ou a gente acha que está tudo normal? E podemos continuar a vida que não tem influência nenhuma. Aí vem a advertência: virei a ti de repente como vem o ladrão. E Jesus falou isso para a igreja. Não sabeis nem o dia, nem a hora, nem o tempo, mas vireis a ti como ladrão. O ladrão, normalmente, hoje no Brasil a gente nem pode falar isso mais, porque ele vem em qualquer hora, mas, em tese, é aquele que vinha à noite, quando nós estávamos relaxados, descansando. Hoje o Brasil não serve mais com esse tipo de modelo, porque toda hora nós encontramos com eles. Sardes conhecia bem essa linguagem. Eu venho a ti como ladrão. Porque na primeira vez estava dormindo, foi invadida. Na segunda vez dormiu de novo, foi invadida. Na terceira vez veio o terremoto. O que isso quer dizer para as nossas vidas? Podemos estar dormindo, achando que está acordado. Aí vem uma primeira circunstância, nós achamos que é normal, vem uma segunda, depois poderá vir um desastre, como aconteceu na igreja de Sardes. Uma igreja, quando ela é íntegra diante de Deus, ela está preparada para qualquer momento. Se Jesus voltar agora, ela está pronta. E isso eu falo como igreja, como instituição, como pessoal. Nós temos que ter sonhos? Temos. Nós temos que fazer projetos? Temos. Nós estamos nesse mundo. Nós temos que participar do contexto dessa sociedade? Sim. De forma a influenciá-la? Sim. Nós somos cidadãos. Agora, espiritualmente nós temos que estar preparados. Porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. E se não tivermos preparado, será como um exemplo das 10 virgens. As 10 estavam servindo. Mas 5 eram prudentes, 5 nécias. Elas não estavam preparadas. As 5 não estavam preparadas. Não sabia que hora que o noivo ia chegar. E olha que na cultura judaica, ele está falando, dando um exemplo da cultura judaica, o noivo vinha à noite. A função delas, nessa parábola, era exatamente conduzir a noiva ao encontro do noivo. A função delas era iluminar, não tinha luz elétrica naquela época. O cortejo, tanto do noivo como da noiva, eles se encontravam num local determinado.
E essas virgens, elas acompanhavam a noiva, iluminando o caminho. Só que 5 delas foram prudentes, tinham óleo de reserva, mas 5 foram nessa. E quando o noivo chegou, fechou a porta. Bateram na porta, mas não dava mais tempo. Ser vigilante é a advertência contra os erros que entraram aos poucos, sutilmente, com a falta de vigilância da igreja, porque ela não vigiou, ela foi tomando a forma do mundo a partir do momento que ela foi se envolvendo, a partir do momento que ela foi sendo homenageada, recebendo os tapinhos nas costas, ela foi se envolvendo com os critérios bíblicos que não foram observados. Quando essas coisas, essas práticas erradas entraram, não foi confrontada com a palavra. A palavra foi deixada de lado, ela permitiu que tudo isso entrasse para dentro da igreja. E com o tempo, a igreja foi se tornando mundana. Foi esfriando espiritualmente e se tornando mundana. Consolida o resto. Fortaleça o pouco que ainda resta. É a melhor tradução para isso. Aqueles pouquinhos que estão lá,